Oi, gente, seja bem-vindo ao Vinhedo Cast. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Nicole Traud, onde ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o vinho, como ele é fabricado, onde surgiu o vinho, e a gente vai ficar sabendo de tudo no meio dela, até mesmo se o vinho é bom pra saúde ou não, porque muita gente fala isso, né? Então fiquem ligadinhos aí. Oi, Nicole, prazer te conhecer. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? E falar dessa bebida que é tão importante para a nossa humanidade e está presente aí há séculos, né? Na nossa sociedade. Então, Nicole, conta um pouquinho pra gente, como que o vinho foi descoberto? Então, o vinho ele foi descoberto há muitos anos atrás, para quem lê a Bíblia sabe, né? Que em Gênesis 9:10, 9:20, fala que Noé ele foi o primeiro agricultor a plantar uma vinha, né? E daí conta a história que ele bebeu o vinho e ficou bêbado, daí ele descobriu, né, que o suco de uva, quando ele ficava armazenado por um período de tempo, ele deixava ele de ser o suco de uva e se tornava o vinho, a bebida com teor alcoólico, né? Nossa, Meio curiosidade. Então foi meio que num acidente. Mas é assim que acontece hoje em dia nas vinícolas? Como que acontece? Então, o processo é um pouco diferente, né, do que acontecia antigamente, que era um processo mais demorado, né, que dependia da fermentação através das bactérias que estavam ali no próprio líquido, né, do suco de uva. Só que hoje em dia nas indústrias é um pouco diferente. Então começa com o processo da colheita, que é lá nos vinhedos, daí separa as uvas. E é importante salientar que não são as mesmas uvas que se encontram no mercado. São as uvas Merlot, né? E outros nomes diferentes, que são normalmente franceses, que eles são utilizados para a produção de sucos e vinhos. Então não é qualquer uva que se encontra no mercado que é utilizado para fazer o vinho em si. E depois é separado as uvas boas, as uvas ruins, já vai para o processo de produção na fábrica, que tem uma esteira, né, que daí as pessoas que estão no setor de qualidade vão ver se as uvas são todas boas, as ruins tira de novo, e daí tem 2 lugares que eles vão. Se o vinho for branco, ele vai para um cilindro bem grande e as uvas vão caindo lá dentro. Quando ele estiver cheio, vai acontecer uma pressão que o suco de uva ele vai sair e não vai ter contato direto com a casca. Nossa, que interessante! Porque o que faz a cor do vinho ficar roxa é o contato direto com a casca. Então, se ele fica muito tempo líquido do suco na casca, ele vai pegar a cor. Então, como que é o vinho branco, daí tem que fazer isso e já retirar logo o suco, né, que quando está nessa parte do vinho, da fabricação do vinho, quando é só o suco ainda, a gente chama de mosto. Daí tem que tirar logo o mosto da casca para ele não pegar a cor. Nossa, que interessante! Você sabia disso? Eu não fazia a menor ideia. Tem gente que pensa que é uva verde, né? Mas não é. Pode ser com a uva roxa também, só que não pode ficar em contato com a casca da uva. Nossa, que interessante! E tipo, tem muita gente também que pensa que os vinhos são muito caros, né, obviamente. Sim. E as pessoas pensam que por causa de guardar muito tempo assim, possa ficar muito caro assim o vinho, porque dizem que vinho envelhecido é sempre melhor. Sim. Então, tem alguma relação ou você acha que não? Realmente, isso tem relação sim com o valor que esse vinho vai ter. Então, para que a fermentação, normalmente ele é adicionado às leveduras, que são que podem auxiliar e acelerar o processo da fermentação. Só que é mais valioso, como você disse, ele tem que ficar descansando por um tempo. Daí isso requer mais recursos, né? E um processo que é bem caro é que os vinhos que a gente vê armazenados naqueles barris de madeira, a madeira daqueles barris são de carvalho, normalmente importado. Nossa! E ele foi feito esse processo de armazenar em barris para deixar o vinho mais sofisticado. Ou seja, ele principalmente para deixar que o sabor da madeira penetre ali no vinho em si, deixar um pouco
Tanto que tem até um processo que eles queimam por dentro do barril para deixar um gostinho de tostado, de queimado no vinho, deixar Nossa. o sabor diferente. E também ele faz a microoxigenação, que ele faz com que o vinho em si ele fique mais aveludado, mais leve. Daí esse processo ele é mais caro, né? E com esse processo ele vai ficando melhor, ele vai ficando mais leve, mais aveludado, com sabor mais forte. Então tem uma total diferença entre o vinho que não passa por essas etapas, porque de todo jeito ele vai ser vinho, sofreu a fermentação já é o vinho. Só que quando ele passa por esse processo, que os outros vinhos mais baratos não passam, daí ele fica muito mais sofisticado, né? E agrega valor ao produto. Então ele é mais caro por causa desses processos, né? Que são bem mais caros do que o vinho comum. Com certeza. Inclusive, esse negócio de valor, eu vi uma pesquisa aí, foram encontrados vários barris dentro da água salgada, né? Tipo, sim, eles conseguiram armazenar tudo numa água salgada que ficou debaixo do mar por muito tempo. Esse vinho tá caríssimo hoje na Europa, não tá? sim. Eu também vi essa notícia e foi, acho que as garrafas que foram encontradas foram avaliadas em R$ 10.000, mais ou menos, Nossa, né? é muita coisa. Muito. E isso por causa de um novo método que foi encontrado, né, para fabricar o vinho em si, que para fermentar ele mais rápido. Então, eles descobriram, acharam no fundo do mar várias garrafas de vinho, né, provavelmente de um barco que naufragou, e daí ficou tudo lá embaixo por vários anos. E daí isso fez com que aquele vinho ficasse descansando por um longo tempo, né, deixou ele bem mais sofisticado, acelerou a fermentação e hoje ele é datado em mais de R$ 10.000. Nossa, é muita coisa. É. Imagina você comprar um vinho de R$ 10.000. Sim, haja dinheiro. Então, daí isso comprova mesmo, né, que quando um vinho ele fica muito tempo descansando, ele agrega muito valor. Então, provavelmente foi há muitos séculos, né, ou muitos anos atrás, que esse vinho caiu lá e só agora há pouco que encontraram e já vale R$ 10.000. Então, é um processo É um processo demorado, mas também vale a pena. Vale muito a pena. Outra coisa também que a gente queria saber, Ni, é se o vinho faz bem para a saúde. Muita gente fala sobre isso, que tipo, se beber um pouquinho de vinho todos os dias de manhã, pela parte da manhã, o seu dia tá bom, sua saúde tá melhor e tudo mais. Tem alguma coisa comprovatória, né, sobre isso ou não? Então, esse não vou dizer um mito, mas também não é uma verdade total. O que acontece? Foram realizados estudos há muito tempo atrás sobre o vinho, né? Só que recentemente foram surgindo novos estudos acerca disso, né? E descobriram que a maioria das pessoas que consumiam vinho na época antiga, elas tinham práticas mais saudáveis, porque elas tinham mais dinheiro, por isso consumiam mais o vinho. Então, o vinho não tem em si a relação com uma saúde melhor, e sim as atividades físicas, a alimentação saudável que aquelas pessoas de mais dinheiro, né, mais ricas, elas tinham acesso. E o que acontece? No vinho em si, ele tem o teor alcoólico, né, que ele aumenta um pouco o HDL, que é o colesterol bom. Então, mas é um aumento não muito significativo. Então, ele aumenta um pouquinho, mas não é muito bom. E para você conseguir bastante, né, do aumento desse HDL, você precisaria de uma ingestão muito grande do vinho, que não é muito bom, né? O excesso de consumo do álcool, né? Que faz mal para a saúde. E o que realmente faz do vinho uma bebida que faz bem à saúde são os antioxidantes presentes no vinho em si, né? Que tem presente na uva. Então não tem relação ao teor alcoólico da bebida, mas sim a uva, que é a matéria-prima. Nossa! Então, e não é uma quantidade muito rica de antioxidantes. Então também deveria ser ingerido muito o teor da bebida para conseguir essa substância no nosso corpo. Então a gente recomenda todo dia, pelo menos, suco de uva, né? Que não tem o teor alcoólico, mas tem os antioxidantes da uva em si, que é o que faz bem para a saúde. Mas, né, nada te impede de beber o vinho, né? Pequenas quantidades, liberado, e sempre com moderação, né? Exceções não tem problema, né?
uma comemoração, uma data importante, mas sempre com moderação. Né? Exatamente, lembrando que se beberem não dirijam, né, para não causar vários acidentes. E eu também queria te perguntar para você, Nick, você tem uma vinícola, não tem? Isso é uma vinícola incrível, linda, que eu já fui lá, maravilhosa ela. Qual que seria o futuro das vinícolas? Quais seriam os métodos de fabricação de vinho mais existentes? Porque antigamente a gente sabia, né? Pisar nas uvas, fazer esse armazenamento. Hoje em dia, esse processo, o que pode provar? Então, a relação da garrafa, daquelas garrafas que foram encontradas, né? Se descobriu que esse é um processo que é bem viável, porque ele faz com que o vinho ele fermente, ele amadureça muito mais rápido. Foi feita uma pesquisa de que o vinho encontrado nessas garrafas que são... Porque agora as indústrias vinícolas elas estão utilizando desse processo. Elas fazem tipo uma adega, né, no fundo do mar, onde ficam os vinhos armazenados. E quando eles tiram, depois de um tempinho, o sabor do vinho é o mesmo sabor de um vinho que estaria maturando ali por uns 2 anos. Sério? Ele então acelera muito mais esse processo de maturação do vinho e agrega muito mais o valor dele, né? Nossa, com certeza. Sim. Aquela garrafa lá de 10 mil, meu Sim, Deus, com certeza agrega bastante. Sim, e ele facilita, né? Ele acelera esse processo que é muito viável para as vinícolas, né? Porque normalmente o processo de maturação é uma barreira, né? Um gargalo que faz com que demore mais para a produção desses vinhos, né? Então, esse é um processo viável, ele auxilia a maturar esse vinho mais rápido e é muito inovador. Nossa, muito interessante. E eu sei que o vinhedo vinícola, ele adota esse método, não é? Tipo, ele é tão eficaz e inovador nessa produção que ele vai e adotou esse método de produção de vinhos. Isso é muito incrível, não é? Porque a gente vê que empresas brasileiras estão adotando esse método. Não é só as espanholas, ou as gregas, ou várias outras empresas. As brasileiras estão também fazendo isso. Sim. Ni, muito obrigada por hoje, que você veio e falou um pouquinho sobre o vinho pra gente, tanto que a gente aprendeu sobre o vinho. Eu achei muito interessante sobre isso. E vamos brindar? Vamos? E você que está nos assistindo, não fique com vontade, venha para a Vinha do Vinícola.